gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Só Pode Teen, o mais novo antigo podcast de todo o Brasil, gente. Logo mais vocês vão entender o porquê. Bom, eu sou a Clara Martins, a apresentadora desse podcast incrível, e eu estou aqui com uma convidada muito especial e muito talentosa, gente. Eu vou falar um pouquinho dela pra vocês. Só que assim, o podcast é pra toda a família, então senta aí, papai, mamãe, tio, papagaio, toda a família pra assistir esse podcast e acompanha, tem vários episódios já de vários convidados super especiais, então fica ligadinho e aproveita e já siga o @SóPodeTeen em todas as redes sociais, tá bom? Então, pra você ficar ligadinho em todas as plataformas, os cortes, que estão incríveis. Então, vamos começar? Bom, eu tô aqui com uma convidada muito bacana, que a minha convidada de hoje é atriz e preparadora de elenco mirim em filmes, novelas e muito mais. Nasceu na cidade de São Paulo, onde estudou artes cênicas. Em seguida, se formou como atriz na Casa de Artes Laranjeiras, aqui do Rio de Janeiro. Como atriz, ela atuou em diversas obras, como, por exemplo, nas novelas Meu Pedacinho de Chão, Cabloca, Esperança, Pantanal, Paraíso e muitas outras. E também em várias peças como A Bela e a Fera, Disney, da Broadway, Retratos de Nelson, Salada de Fábulas e muitas outras. Atualmente, ela dá aulas de teatro musical e interpretação para TV no Espaço Cultural Vamos Fazer Arte. E é preparadora de elenco mirim na Rede Globo desde 2011, gente. Seja muito bem-vinda ao Só Pode Teen, a talentosíssima Marelis Rodrigues! Obrigada, muito obrigada pelo convite, estou muito contente, até porque é o meu primeiro podcast, eu sempre quis participar de um podcast. Mais uma salva de palmas, gente! Estou muito contente mesmo de estar aqui com você. Que bom! Bom, muito obrigada por ter aceito o convite. Vai ser um podcast muito divertido, vai ser uma regressão, uma volta ao passado, com uma mistura de nostalgia, então a gente vai sentir várias coisas, então muitos convidados já se emocionaram, já riram, já ficaram assim, já pensativos, e isso que a gente vai fazer hoje, vai sentir várias emoções ao mesmo tempo. Delícia, vamos lá. Então vamos começar. Bom, vamos começar com o primeiro momento, que é o momento Flash and Back, gente. Esse momento Flash and Back, que é um termo flashback, que é um termo muito usado pelos jovens de hoje em dia, mas assim, é um quadro onde vai ser um processo de imersão, então a gente vai ir aos poucos nessa regressão, nessa volta pra época teen, então vão ser perguntas só com o tema teen, entendeu? Tá. Só com essa ênfase desse momento teen da sua vida. Foi outro dia, eu vou lembrar com bastante facilidade. Foi ontem, quase? Tem pouco tempo. Então vamos começar. Bom, eu tenho a primeira pergunta aqui, que era: qual era o seu programa de TV ou filme favorito da época teen? Conta um pouquinho. Meu programa favorito, eu gostava muito de Barrados no Baile. Barrados no Baile é o que esse? Era uma série. Uma série, aham. E era uma série de jovens amigos, tal, e a gente brincava, que eu tinha minha turma do balé, que cada um deles era um, né, de nós, então era muito divertido. E naquela época a gente não via série que nem hoje, que você vai lá e coloca, né? Sim. Tem o dia certo da semana, o horário certo, o canal certo, então era um horário também que a gente se unia, cada um na sua casa. Era marcado, então já era programado, então. Era Como que você ficava sabendo disso, dessa programação? Eu acho que a gente, ela era semanal, então a gente já sabia que toda semana naquele horário ia passar. Ah, entendi. Até o dia que a gente ligava a telefone, quem não tava mais lá, né? Mas era basicamente assim. Que legal, e todo mundo se reunia e era um grupo do balé. Como que era isso, essa amizade? Eu, desde muito pequenininha, assim, eu queria ser bailarina, né? Então, eu com 16 anos consegui entrar para uma companhia de dança, e essa companhia, ela se formou na escola onde eu estudava. Então, o meu grupo do balé, minhas amigas, a gente é amiga até hoje, a gente se conheceu ali com 12 anos, 13, legal. né? E até hoje somos muito amigas. E uma das coisas que a gente fazia era ligado fixo uma para outra, tá começando Barrados no Baile, né? E filme... Olha, um filme que marcou muito minha adolescência foi Flashdance. Flashdance, conheço. E aí eu vou contar uma história aqui, ó, minha mãe vai descobrir hoje, hein, gente? Eita, lá vem pedrada. Vou contar. O que acontece? Eu estudava num colégio em São Paulo chamado Mackenzie. E era a escola americana, Colégio Mackenzie. E ali, o grupo todinho da escola combinou de cabular a aula para ir assistir Flashdance no shopping. E aí? Vida louca, anos 80, hein? A gente saiu,
Porque naquela época não era como hoje, que toda vez que você entra, né, recebe uma notificação em casa. Sim. E tal, né? Crianças, não repitam isso em casa. Nessa geração não é mais possível. Realmente, tem várias coisas que dá pra descobrir. Agora, rede social não dá. Se postar alguma coisa, já bomba, às vezes viraliza. Se não entrar na escola, já chega a notificação em casa. Verdade. Então não faço isso, não. Mas naquela época, que era a geração Vida Louca, né? A gente combinou e assim foi uma mega aventura, porque perto da escola tinha um shopping, que tinha um cinema. A gente foi numa sessão tipo 10 da manhã, só tinha a minha escola inteira dentro do cinema. Então, o Flashdance me marcou porque era um filme de dança, era um filme que eu tava doida para assistir, que foi um momento muito especial, né? Da nossa adolescência, foi um momento de aventura, imagina. Sim. A gente andando na rua do grupo, todo mundo junto, com o juiz, né? Mas, e também tem uma música no Flashdance que marcou o meu primeiro beijo. Então, qual é a música? Dá pra dar um spoiler? Lady. Que bom, eu adoro essa música, gente. Eu assisti esse filme. Você conhece? Eu conheço. É que eu sou também bem assim... vibe anos 80 também, porque eu adoro essa década. É uma das minhas preferidas. Às vezes eu fico pensativa, tipo, será que eu nasci na década errada? Porque assim, eu gosto muito de filmes, de música, de, assim, a estética, sabe? Dessa época é muito... combina muito comigo, porque, sei lá, é uma coisa meio nostálgica, só que eu não vivi essa época. Então, às vezes pode ser também as histórias que meus pais contam, histórias que eu ouço aqui nesse podcast também remetem a alguma fase minha que eu não tenha vivido, só que tá dentro de mim de alguma forma. E esses filmes, essas músicas trazem isso, sabe? Essa sensação, sabe? De ter vivido uma experiência. E é incrível. E aí, por isso que eu gosto tanto, eu acho, me identifico. Mas... e quantos anos você tinha quando você era vida louca, assim, essa fase? Vida louca só nisso, tá? Que eu não... não, tudo bem. Não, e outra coisa aqui, ó, vale falar das companhias. A escola inteira foi... Eu era muito tímida, Clarinha. Eu era muito calada. Nossa. Eu não falava muito... Eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje em dia. E aí, você agora conversa, você faz as coisas bem ativa. Sério? Que bacana. Aliás, foi na adolescência mesmo, uma conversa que eu tive comigo. Já vou te contar. Mas o que acontece? Eu não era agitadora, não era... Mas assim, era um momento que a sala inteira foi. Sim. E aí virou aquele momento meio fura-greve. Se eu ficar na sala, só eu ficar. Então não foi que eu fui... eu não era agitadora, mas eu fiquei ali sem, né? Sem escolha. Você foi na onda. O que acontece pouco a gente, né? Adolescente. Que se eu me coloco com um grupo, se eu não me coloco, se essa ideia é boa ou não, né? Mas, enfim... Mas não era muito vida louca, não. Era... Às vezes é nesses momentos que saem as coisas ruins, né? Que tem que ter juízo. Mas como era uma coisa que todo mundo ia, e a shopping, pelo jeito, era perto da escola, então... Era mais, e como era de manhã também, né? Aí acho que era uma época também que era menos violenta quanto hoje, né? Era tudo muito diferente. Mas... assim, eu não me senti em nenhum momento em risco, porque justamente era como se eu tivesse uma excursão da escola sem os professores. Sem responsáveis por perto. Era só os adolescentes. Que legal. Mas eu devia ter ali, acho que uns 15 anos. Você vê, adolescente que eu tô falando já mais velho do que você. A gente não era maduro tão cedo, né? Que nem a gente estava conversando que eu admiro sua autonomia, atitude, sua produtividade, né? Que eu cheguei a imaginar que você estava com uns 16 anos. É incomparável com uma jovem de 14 anos na década de 80, né? Sim. Então, eu falando aqui nessa super aventura com 15, 16, já era, né? Já era grande, né? E nessa aventura que você teve, você não contou pra sua mãe? Como é que foi? E aí? Não contei de jeito nenhum. Ela tava descobrindo agora assistindo o podcast. Vai me ligar, vai puxar minha orelha. Minha sorte é que minha mãe mora em São Paulo, eu tô no Rio. Pula essa parte, por favor. Né? Pode pular. Desculpa, mãe. Bom, acho que... bom, enfim. Mas que legal. E assim, pelo jeito você gostava bastante de música, né? Até hoje em dia você gosta de música. Qual era, nessa fase, a sua música favorita? Seu cantor, sua banda predileta? Eu tive a sorte de viver as bandas dos anos 80, né? E tudo de bom. Nossa, e tem um detalhe, lá em São Paulo tinha show todo final de semana, e tinha show no Ibirapuera, tinha show... E era barato, era preço de cinema, não era um negócio como hoje em dia, né? Sim. Então era um programa da gente mesmo. Minha irmã me levava muito em shows, me levava show da Rita Lee, minha irmã 9 anos mais velha, então ela ia com um namorado, eu ia meio que de treinamento, se sermos bons pais, né?
mas me levava. E eu lembro que eu era muito alucinada pela Rita Lee e Blitz. Blitz, eu era assim, alucinada. Eu era enlouquecida. Eu tenho 2 amigas também de infância, a Pri e a Paula, né? E ali a gente passava quase todo final de semana junto na casa de uma, na casa de outra, né? E a gente era assim, alucinada. Tinha show da Blitz, a gente ia na sexta, no sábado e no domingo. Nossa. Era tipo assim, né? Ia vendo, ia assistindo. Deixa eu contar uma fofoca. Agora, uns 2 anos atrás, eu fui fazer uma novela. Eu acho que foi o Espelho da Vida. Quem que tava lá de personagem? Quem? Evandro Mesquita. E aí? Aí eu não pude gritar, que nem eu era adolescente, então eu fingi que tava tudo bem, tudo normal. Né? Profissional, né? Mas eu fui por dentro cantinho, você. mandei meu grupo das amigas, gente, vocês não vão acreditar quem tá aqui no estúdio. Gente. Ela tira a foto, falei, não posso, né? Porque é tudo confidencial, não posso. É verdade. Não, mas é realmente assim. Você acredita, né? Que quando eu tava gravando, né? Que eu também sou atriz, né, galera? Caso vocês queiram me seguir, @Clara Martins Oficial. E o seu, quanto eu sou boa atriz, vamos dizer de passagem, excelente atriz. Meu seu Instagram é Marelis Rodrigues. @Marelis Rodrigues. Isso aí. Já siga a gente. MARELIZ. Porque isso aí, já me acha rapidinho. Bom, e aí eu tava gravando uma novela na Record e tal. E aí tem bastante gente mais velha, né? Mais experiente e tal, fazendo novela. E aí eu tava fazendo Gênesis, foi em 2021. E eu tava gravando, né? E tava na hora do intervalo. Quem aparece? Qual é o nome dele, mãe? Você ficou, meu Deus, eu tinha um pôster dele no meu quarto. Quem que era? O Maurício. Você devia ver a cara dessa querida. Ela tava do meu lado e o Maurício Matar tava na minha frente, né? Ela tava passando o texto, a gente tava passando o texto. A minha mãe tava assim. Ai, tadinha. Ela ficou vermelha. Aí depois ela contou a história na volta, né? Ir pra casa e tal. Ela contou a história. Você não acredita, Clara? Eu tinha um pôster dele. O meu quarto era lotado de pôster do Maurício Matar. Aí eu fiquei. Tá, mãe, é que a gente tava sentado do lado deles e tava super vermelha. Mas tava conseguindo se controlar. Mas é muito engraçado, né? O mundo é muito pequeno, você encontra gente. É muito demais. Esses dias eu tava lá no Projac, aí eu fui lá na casa do Pão de Queijo, né? Quem tava na minha frente? Léo Jaime. Ai, meu Deus, assim... Léo Jaime. Também, nossa, né? Ícone absoluto dos anos 80. Mas, né, não dá pra gente... A gente tem que fingir, né, que tá tudo bem. Tá tudo certo, Mas aí passou um tempo, ele postou alguma coisa sobre alguém que ele era fã. Ele, que eu sou muito fã de não sei quem, que eu encontrei. Aí eu fui lá no Instagram e falei, eu sou muito sua fã, te vi na casa do Pão de Queijo. Aí ele respondeu o comentário. Que legal! Você vê que a adolescência não sai da gente, né, Clarinha? Sim. A gente só finge que saiu. Que legal. E você acredita que eu também gosto muito das músicas Blitz? Eu nunca escutei. Talvez eu já escutei, mas eu não lembro. Eu vou te apresentar. Mas Rita Lee eu já escutei. Eu gosto muito das músicas dela. Ela é incrível. Mas você tem um ótimo gosto musical. Tá aprovado. Tá aprovado. Bom, agora, pra próxima pergunta. Eu queria saber, você já deu um spoiler ali, mas assim, hoje em dia você faz muita coisa, né? Preparadora, atriz. E assim, quando você era pequena, você, já tinha essa vontade de entrar no meio artístico? Você falou que você queria ser bailarina, mas nunca passou... que você era muito tímida, então, né? Como você falou... Mas como que foi isso, essa mudança e tal? Então, eu antes de aprender a falar, eu já falava que eu queria ser bailarina. Né? Então, isso é uma coisa muito... Eu nem lembro se eu já sabia que era bailarina. Mas eu fui assistir minha irmã num espetáculo uma vez e eu fiquei apaixonada, assim, né? Quando eu vi minha irmã dançando, aí tinham pequenininhas da minha idade. E eu fiquei completamente, assim, falando, é isso que eu quero pra minha vida. Encantada. E por que eu faço tanta coisa hoje em dia? Isso é uma coisa interessante da gente falar para todos vocês que estão construindo suas carreiras. Isso aí. O meu primeiro sonho era ser a primeira bailarina clássica do Balé Municipal de São Paulo. Sim. Essa foi minha rota do Waze. Sua meta. Chegando ali num ponto, eu falei, caramba, não tem balé clássico em São Paulo, só no Rio, aqui é contemporâneo. Aí eu falei, vou ter que recalcular. Ser a primeira bailarina contemporânea, né? Conforme o tempo foi passando, não é que eu fui amadurecendo, eu fui observando, por exemplo, o meu físico, embora eu fizesse aula todos os dias o dia inteiro, ele não era o físico ideal para uma bailarina clássica. Né? Que tem que ter as costas chapadas, um colo de pé, aquela perninha que a gente chama de perninha X. Sim. Então, eu sempre, quando tinha algum momento que poderia ser de frustração,
eu sempre trabalhava no recálculo da rota. Eu falava, se aqui não dá, sabe a formiguinha, ela bate aqui, não dá, ela dá rebate aqui, né? Até o momento que ela passa. Sim, sim. E assim fui recalculando. Aí eu comecei a trabalhar em companhias de dança contemporânea, em várias companhias legais. Aí eu comecei a trabalhar também como bailarina em shows. Lá em São Paulo tem muitos shows. Dancei com todos os sertanejos que você puder imaginar. Programa de auditório. Já saí de bolo, já dancei churrascaria. Olha, que legal. Porque como bailarina contemporânea eu era muito feliz, mas a verba era muito... Eu já estava começando a ficar adulta e a gente ganhava muito mal, sabe? A gente tem muito pouco apoio para a dança, né, no nosso país. Sim. Naquela época, então, acho que era pior ainda. Sim. Então, a gente não conseguia pensar em ter uma estabilidade, a não ser que fosse bailarina de companhia e desse aula, que era uma coisa que eu já fazia também. E aí começou a abrir essa oportunidade de dançar em show e tal. E aí era bacana, já começava a vir um din-din legal. Aí eu fui começar a dançar também em teatro musical, eu entrei em teatro musical como bailarina. E nesse lugar aí, recalculando a rota, comecei a ver que eu já estava ganhando melhor como bailarina, mas que os atores ganhavam muito melhor que as bailarinas, né? Sim. E que a gente tinha 2 meses de aula o dia inteiro para preparar, né? Aí eu falei, vou me arriscar. Aí eu era muito tímida ainda, né? O que eu fiz? Eu me inscrevi num curso livre de teatro na faculdade FAAP, com a professora Beth Lopes, sem ninguém saber. Eu falei, vai que eu vou lá me apresentar e travo, e passo o carão e fico com vergonha e tal. Aí eu fiz o curso, fui pra apresentação, não tinha ninguém na plateia que pudesse conhecer, consegui falar meu monólogo, daí eu falei, né, que é gostoso esse negócio? Vou investir aqui, né? Sim. E assim eu comecei a estudar teatro e tal, e foi assim que eu vim chegando aqui. Eu fui fazendo diversas coisas sempre, porque eu falo que eu nunca fiquei desempregada. Sim. Eu sempre busquei outra coisa para fazer. Sim, sim. Então assim, faltou como atriz, eu estava como professora, faltou como professora, eu tô como preparadora. Olha. Como produtora, como autora, como dubladora, né? Então assim, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos hoje em dia quando eu dou aula, é que para quem quer sobreviver da arte, a gente tem a chance de virar uma protagonista absoluta, né? De ser um grande sucesso, mas que para chegar... Eu falo assim, todas as coisas que tem dentro da minha casa eu paguei de alguma forma com arte, né? Diversas formas de arte. Mas é bom você saber de tudo um pouco, porque daí nunca falta, você nunca fica apertado, né? Você tem um lugar para... E também, como tem vários meios, muito amplo esse meio artístico, você pode se identificar com muitas coisas. Então, igual você falou, você gosta de você vai gostando, opa, isso aqui tá ligado com isso. Por exemplo, você vai fazer alguma coisa tipo de show, aí um produtor te vê, tem um teatro, uma peça musical, vai lá fazer um teste e tal. Aí nossa, que legal, tem música que eu gosto, mas tem atuação. Aí você vai gostando, vai se aperfeiçoando. Eu tava gravando, né, e tal, e enquanto isso, eu também tava gostando muito de tocar violão. E assim, eu comecei há pouco tempo com violão. Eu comecei ano passado, em dezembro, quando eu fui, aliás, no Paraná, na casa da minha nona, que tá aí, inclusive, assistindo o podcast, que o marido dela tem um violão. E aí eu peguei nesse verão e tal, eu falei... Eu fiquei encantada pelo violão, uma coisa que eu nunca tinha reparado. Eu nunca tinha dado uma atenção exata pro violão, até ano passado que eu vi aquilo. E no mesmo dia que eu cheguei de viagem, que era de São Paulo pro Paraná, eu fui de carro, foi umas 13 horas de viagem. Eu cheguei à noite, eu tava super cansada. Só que eu peguei aquilo e eu fiquei o verão inteiro aprendendo, até meus pais me darem de Natal o violão. E assim, nessa história, você vai se relacionando e você vai, tipo, ampliando, sabe? O seu conhecimento. E quanto mais você sabe, melhor, né? Quanto mais você tem de conhecimento, mais, né, essas experiências também, mais ajuda no seu meio, né? No seu trabalho e tal. E tem mais um portfólio, né, também. E você que é produtora aqui, né? Uma grande produtora, apesar de ser uma menina. Sim. Produtora, atriz. Você canta também? Canto. Canta, toca violão. Você já percebeu que você já pode fazer do seu pé de meia ali, né? Escreve ali um negocinho. Sim. Você já tem autonomia, entendeu? De gente grande. Sim. Né? Porque uma coisa que é muito interessante... Né, que eu venho observando na minha vida inteira. Tem pessoas que têm milhões de talentos, mas tem um talento que é imprescindível, que é a pessoa ser realizadora.
Sim. A gente planeja, a gente sonha, a gente inventa realizar, que é o que você está fazendo aqui, né? É uma grande qualidade. Sim. Né? Então, ir atrás, né? Correr atrás, ter a vontade. Às vezes só ficar esperando, sentado, sonhando. Ai, eu queria tanto fazer uma novela. Só que aí não vai em busca, não busca aulas, né? Aulas de teatro, como começar, sabe? Às vezes não tem essa vontade mesmo. E, né? Tem que ter, né? Pra, se você quer realmente isso. Mas, e essas aulas, né? Voltando ao assunto. Essas aulas de balé que você começou a fazer e tal, que você foi ampliando, né, a sua área, te ajudaram, porque pra você era, né, muito tímida e tal, te ajudaram a ser mais comunicativa? Como que foi? A minha timidez, ela tem uma história muito engraçada. Eu sempre conversei muito comigo, muito. E eu tinha realmente muita vergonha. Eu tenho uma coisa interessante, quando eu falava alguma coisa na escola, era muito comum que os outros alunos dessem risada. E isso me deixava muito triste. Sei. E eu fui entender depois, de mais velha, que é o meu grande trunfo. Eu tenho muita facilidade para comédia. Então, às vezes, alguma coisa que eu falo que é simples, traz risada, e que isso é maravilhoso. Sim. Mas naquela época que eu estava em construção, né? Que a gente está falando aqui da adolescência, aquilo era muito doído para mim. Porque eu não entendia, né? E eu não queria que, assim, não entendia, né? Sim. E aí eu acabei me tornando uma pessoa muito fechada. E lá em São Paulo, na minha geração, uma geração de muita colonização próxima, né? A gente conversava, como seus avós são de onde? Meus avós são da Itália, os meus são de Portugal, né? E eu morava numa casa à direita com uma família de japoneses e à esquerda portuguesa. E a gente era muito amiga. Sim. E um dia eu saí cedo pra ir pra escola, né? Pra pegar meu ônibus, eu passei e o pai da minha amiga, que era super bacana, que a gente estava sempre um na casa do outro, e lanchava e jantava, né? Ele falou bom dia, e eu me encolhi e passei. E no que eu passei dele, eu falei, eu não fui tímida, eu fui mal educada. E nesse ônibus que eu peguei da minha casa até a escola, eu conversei comigo e falei, não dá, a gente vai ter que mudar. Porque é feio. Imagina só, né? Já tinha ido até viajado para Santos, né? Para casa dele. Falei, como é que eu pude não responder um bom dia? Né? E alguém eu virei íntimo, né? Foi quase uma chave. Foi assim, plaf. Desse dia em diante eu fiquei mais comunicativa, com algumas restrições ainda. Até hoje, se eu chego, por exemplo, num Tava trabalho enraizado novo, em você, né? Mas você foi desconstruindo isso e construindo alguma coisa nova, né? E aí, quando eu fui trabalhar em dança-teatro, eu dancei numa companhia que era dança-teatro, né? Eu cantava, mas eu tinha dificuldade de falar. Eu chegava a chorar, pedia pro meu diretor, não quero falar e tal. Mas aí foi isso. Eu acho que também o estudo, e eu acho que o teatro, ele é... Assim, eu acho que o teatro ele tinha que ser obrigatório para todas as pessoas na escola. Eu não falo isso porque eu sou professora de teatro, mas é porque ele é um objeto de transformação absoluta, né? Sim. Quando a gente vai estudar, né? Eu gosto muito de psicologia e educação, né? Então, quando eu vou estudar, por exemplo, as habilidades socioemocionais, né? Como é que a gente lê uma pessoa, a construção da personagem é justamente você se colocar nessa forma de se comunicar para convencer que você é daquele jeito. Sim. Então, ele é muito revelador. Sim. E aí, quando eu comecei também a estudar teatro, né, que vai trazendo autoconfiança, autonomia, você conhecer o que você está falando te dá mais segurança, né, do que quando a gente não sabe. E aí eu me tornei também, acho que uma pessoa mais comunicativa. Que legal. Né? Foi assim. Mas esse negócio de teatro em escolas, eu também, eu fazia teatro numa escola. Foi na verdade, foi nessas aulas de teatro da minha escola, que teve uma peça que eu fiz e tal, que foi o Saltimbancos. E eu fiz uma personagem que ninguém queria fazer. Ninguém queria fazer, todo mundo queria ser a gatinha, mas ninguém queria ser um personagem. E eu vi uma coisa especial nele e eu resolvi fazer. E foi a única que eu fiz, o resto, foram, dividido e tal. Mas foi muito especial. E, assim, o teatro, ele meio que constrói uma coisa... Às vezes você não quer, por exemplo, aula de teatro, quer ser um ator em específico. Mas constrói uma formação em você muito bonita, sabe? Ele, tipo, te constrói mesmo. Sim. Um conhecimento, uma vontade, sabe? E aí você, igual você falou, você vendo o personagem, você também se aprimora com, por exemplo, os erros. Nossa, aí você, eu poderia ter melhorado aquilo, né? E tal. Então você aprende muito nesse meio. Qual personagem que você fez, que eu tô curiosa? Eu fiz o burro. Que delícia, fez o jumento. Sim, eu jumento. E aí ninguém queria fazer. Acho que,
pelo preconceito de ser um personagem, assim, não tão, né, valorizado e tal. Não era gatinha, né? Exatamente. As meninas ninguém queria fazer, e eu fui a única. Mas eu vou te falar uma coisa interessantíssima. Isso diz muito sobre você como artista. Porque o artista raiz, ele se coloca a serviço da arte à frente de qualquer tipo de vaidade. Né? Você deve de alguma forma ter pensado, a gente precisa ter um jumento. Sim. Não vão ficar, gente, vão resolver, porque a tua arte estava à frente da tua vaidade. Sim. Né? Não sei com qual idade você estava, mas isso é muito revelador da artista que você é. É muito interessante. Eu tinha uns 9 anos. Nossa, mais ainda. Mas eu já gostava, eu já fazia, eu já comecei ali, mas depois daquilo, aí eu comecei a ver que era uma coisa interessante, que eu me identificava, eu gostava, né, de fazer aquilo, aí eu fui aprimorando, falei pra minha mãe, meu Deus, mãe, eu adoro fazer isso, e aí? Aí a gente foi aprimorando, fazendo as coisas, mas, enfim, mas acho que uma coisa que eu acho muito engraçado, esses momentos que você às vezes não percebe na hora, mas assim, depois, mais velha, ou não sei, momentos depois, não dá pra saber, no futuro, próximo ou distante, você, tipo, percebe que aquilo foi muito construtivo pra você, sabe? Tanto como ser humano, tanto como profissional. Sim. Mas, tipo, desde vários episódios aqui que eu tive, de vários convidados, muita gente lembra de momentos, assim, meio aleatórios, mas que mudaram, sabe? A vida da pessoa. E, tipo, igual você falou que você passou sem cumprimentar, assim... Isso às vezes, tipo, foi algo tão instantâneo, mas depois você parou pra pensar e tal, você repensou, né, o que você fez, e isso te aprimorou. Às vezes você não percebe, mas, tipo, é uma coisa muito doida. Né? É a verdadeira autoajuda, né? Exatamente. Bati um papo ali comigo, né? Falei, gente, exatamente. Isso é muito importante. Eu acho isso muito importante, da gente né, avaliar nosso dia, nossas ações, pesar, né? Eu falo pesar, mas sem peso, assim, não, porque como é que eu vou fazer, né? Isso é uma característica que eu, graças a Deus, assim, desde muito nova tenho e que eu procuro passar para todas as crianças que convivem comigo, que é você conseguir sempre caminhar em frente, né? E quando a gente erra aqui, né? Sim. A gente tem que errar, né, pra avaliar, que a gente consiga avaliar distanciado, sem sofrimento. O que eu fiz aqui? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu faço da próxima vez? Às vezes eu tô dando aula, eu coloco cena para as crianças assistirem, para as adolescentes, então, pelo amor de Deus, né? Vamos assistir a cena. Daí elas começam assim, ai, meu cabelo, ai, essa espinha, ai, a minha voz. E aí eu dou uma pausa e falo assim, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tudo isso que vocês falaram para vocês agora, vira para tua amiga e fala para ela. Aí elas tinham que falar assim, nossa, seu nariz, nossa, sua voz, seu cabelo tá horrível. Elas não conseguem. Falei, você não consegue falar isso pra ninguém, né? Não consigo. Eu falei, como é que você consegue falar pra você? Como é que você pode ser cruel assim com você? Por que a gente é tão cruel com a gente? Né? E quem trabalha com atuação, você sabe bem disso, tá o tempo todo exposto em avaliação, faz teste, aí não passa. Se a gente leva tudo isso pro coração, é um sofrimento absurdo. Aí tudo que tem de legal nessa profissão vira um sofrimento, vira doença. Vira mesmo, né? E fica mal a pessoa. Às vezes leva pro pessoal, mas assim, é uma crítica construtiva que é pra você aprimorar e tal. Tem que estar sempre bem preparado, né? Sim. E aí, assim, o que eu falo pra elas, assim, você tem que se avaliar pra fazer melhor. É como quando você faz um desenho, olha e fala, nossa, eu pus muito... Exatamente. Coloquei, como é que chama aquele bichinho, aquele passarinho? Muita gaivota. Sim, gaivota. Vou apagar. É você olhar e falar, a cena foi boa, mas aqui eu não articulei bem. Sim. Aqui eu virei muito, podia ter me posicionado melhor pra câmera. Essa parte deu uma vaciladinha porque não estava bem decorada, deu pra ver que eu não decorei bem. E aí, como é que eu faço a próxima melhor? Né? Que é o espírito do quê? Do campeão. Muito bom. A gente não pode ficar na dor, a gente tem que ficar na resolução, né? Sim. E então isso é uma coisa que eu graças a Deus, assim, nas minhas conversas comigo, desenvolvi desde pequena, de não ficar na frustração, embora às vezes ela venha, né? Não vou enganar. Sim. Às vezes vem, assim. Mas eu falo assim, então eu choro um dia, amanhã eu já acordo resolvendo, porque senão eu perder tempo demais, né? Exatamente, é verdade. Mas, bom, que legal. E eu queria saber também, uma outra pergunta que eu tinha visto aqui, era qual era o seu lazer ou momento preferido quando era teen? O que você gostava de fazer na sua adolescência? Tinha algum hobby, alguma coisa? É esquisito falar isso, né? Mas assim, eu era absolutamente obcecada pelo balé. Então, como é que era a minha vida? Eu ia pra escola. Sim.
Aí vamos supor que eu chegasse, sei lá, 12:30, eu entrava no balé 1:30 para a primeira aula. Então já era assim, chega, almoça, põe a roupa, já ia, né? Sim. E eu passava o dia inteiro ali, eu levava meu dever de casa, eu levava meu lanche, e aí eu fazia aula, dava aula, fazia aula, dava aula, e aí final de semana a gente ensaiava, ou então a gente ia dançar em algum lugar. Que legal. A sua vida era resumida no balé. Era resumida, e assim, eu era apaixonada por balé. Eu não tinha, assim, todas as férias a gente ia pra Joinville, né? E os meus pais, eles tinham, né, condição, você não quer ir em julho ir pra Disney conhecer? Eu não ia. Eu comecei a viajar depois de adulta. Olha. Né? E eu falo, poxa, né, tanto... Mas eu era muito feliz com o que eu fazia. Eu sempre gostei muito de trabalhar, de produzir, né, de estar no palco. Sim. E eu vejo muitos atores mirins, assim, hoje em dia, né? Que às vezes eu fico pensando, poxa, bichinho acorda cedinho pra escola, vem direto pra gravação, né? Essas gravações que tem em São Paulo, que tem no SBT, que gravam, né? Sim. O dia todo, todos os dias. Mas assim, eu percebo quanto tá todo mundo feliz e realizado, né? Quanto gosta, né? Então aí tá tudo bem, né? Sim, com certeza. Então era isso, meu hobby era esse, eu vivia só pra isso mesmo. Que legal. Né? Eu era bem... Você gostava bastante, então. E tingia meia, né? Que naquela época não tinha meia, só tinha meia rosa, então a gente punha no chá. E costurava figurino, sapatilha, né? Que legal. Porque era uma época, Clarinha, que a gente não tinha tanta informação à mão assim. Vamos supor, se eu ficasse o dia inteiro em casa. Eu não ia entrar em contato com algum amigo pelo WhatsApp, a gente falava fixo, deixava recado, né? Mas... Então a gente procurava estar sempre com bastante convívio social. Mesmo se você ficasse em casa naquela época, gente, vamos falar, né? Eu acho que tinha 7 canais. Então, assim, né? Não era... A gente brincava na rua, né, andava de patins, né? Então a gente, assim, eu acho que a minha geração buscava muito isso, estar com, né, as pessoas, né? Sei. E assim, eu queria saber, os seus pais, a sua família sempre te apoiaram a seguir os seus sonhos, a ser bailarina? Porque, pelo jeito, né, desde criança você sempre teve essa vontade. Então, como eles perceberam? Como que eles te apoiaram, te motivaram a isso? Então, eu nasci numa família de artistas, né? Que legal. O meu tio, ele é autor de novela, Benedito Rui Barbosa. E o meu pai, ele era autor de programas infantis. Ele escrevia livro para criança. Ele tinha um programa na década de 80 chamado TV Tutti Frutti. Boa Noite, Amiguinhos. Então, foi um programa que fez muito sucesso. Ganhou prêmio, PCA e tal. Então, eu cresci nos estúdios, nas coxias, né? E então, eu sempre tive muito apoio. Meu pai ficou chateado quando eu optei para seguir a carreira de bailarina, porque eu tive que largar o piano. Ele gostava muito que eu tocasse piano, mas eu sempre tive apoio absoluto. Sempre, isso desde muito nova. Eu ia viajar com a companhia de dança, mas era uma escola, então os professores iam juntos, os diretores, né? E assim, meu pai tinha algumas condições, poucas. Eu me lembro muito de uma que era assim, que eu trabalhasse com qualquer coisa, mas tinha muitas feiras de evento. E que ele não queria que eu trabalhasse em recepção de evento. Eu acho que naquela época, talvez a gente ficasse exposto a muitos homens mais velhos, né? E era uma época também que a gente pequeno já trabalhava. Eu comecei a dar aula com 16 anos, né? Então isso era uma coisa que eu lembro que ele tinha preocupação, assim, de ficar em stand de venda, tal, menor de idade. Né? Que ele não gostaria. Acho que chegou a aparecer algum trabalho, assim, que ele pediu para eu não fazer, e eu prontamente... obedeci, né? Sim. Mas fora isso, tudo que a gente fazia, ele sempre teve apoio, sempre. Que dele, legal. Da minha mãe, Teve uma época que minha mãe parou de assistir, ela falou, eu falei, mãe, porque eu ia dançar todo fim de semana, daí ela falou, esse fim de semana eu não vou. Eu falei, mas vocês não vão me ver? Ela falou, filha, todos os finais de semana, há meses você dança, e assim, você vai seguir carreira, a gente não vai mais conseguir, né? E aí eu fiquei meio assim, né? Fiquei magoadinha. Mas aí eu cheguei lá na apresentação, falei, gente, eu tô em Uberaba. Como é que minha mãe ia vir pra Uberaba me ver dançar, né? Quer dizer, aí eu entendi também que era o quê? Uma nova fase. Né? E que tudo bem. Os rompimentos que a gente tem, né? De mãe pra filha, de filho pra mãe. E eu queria saber agora do momento da escola. Como que foi essa fase? Como que você falou um pouquinho da sua rotina, mas assim, você era uma boa aluna, você tirava notas boas, como que era? Sim, teve eu sempre, acho que isso é uma questão do tímido, né? Eu sempre queria não ser notada. Então eu fazia logo o dever, eu caprichava, era assim, sabe? Pra não falar... Quem não entregou? Né? Então eu tinha essa questão de querer sempre estar muito correta para não chamar atenção. Mas logo que eu comecei a
a dançar, né, todos os dias, o que acontece? Foi na época que a escola começou a ficar mais puxadinha também, né? Sim. E aí, quando eu comecei a falar pra minha mãe, eu vou entrar 1h30 e sair às 10, de segunda a sexta, teve essa condição. Ela falou, claro, tudo bem, ótimo, mas não pode baixar a nota. Porque se baixar a nota, você não tá dando conta. Uhum. E aí eu desenvolvi logo cedo um sistema que era o seguinte, eu ia pra escola e sentava colada com o professor. Uhum. Eu já não era mais tímida, então eu não saía de sala de aula com nenhuma dúvida. Se eu não entendesse, pode repetir, por favor? Sim. Pode repetir, por favor? Aí eu já saía lá com tudo prontinho, fazia os deveres nos intervalos de aula de dança. Uhum. E aí quando chegava aquela semana de prova, eu dava uma revisada, mas ali estava tudo bem no esquema pra... Sei. Né? Então era um método assim para que eu pudesse ficar livre logo, para poder, né? E deu certo, assim. Uhum. Depois na faculdade ficou mais fácil ainda, porque a faculdade é super, né? Sim. Dentro do que a gente... Né? Eu fiz educação física de artes cênicas. Ai, que legal! Na época eu ainda trabalhava como bailarina e não tinha faculdade de dança, né? Tinha só em Campinas. Sei. E então eu falei, vou estudar, né? Que dali eu vou aprender anatomia, fisiologia, cinesiologia, pedagogia, psicologia, um monte de coisa interessante. Então eu fui fazer educação física. Educação física, nossa, eu adorava, né? Uhum. E tem muita prova prática também que tem que, né? Mas ali eu achei mais fácil porque também era tudo muito interessante, muito gostoso, né? Sim. Então ali tinha, além de tudo, interesse. Por exemplo, sexta-feira era aula de anatomia e eu fiquei apaixonada por estudar anatomia. E a gente tinha aula de 7h a 1h e depois o intervalo, à tarde ficava disponível, porque a gente não podia, obviamente, levar as peças para estudar em casa, né? Então, as peças anatômicas, né? Então a gente tinha o laboratório e eu ficava... Nossa, mas ficava assim como se eu estivesse no WhatsApp hoje, no TikTok. Ficava ali estudando, era muito fascinante, né? Sim, você gostava bastante das coisas, né? Quando você gostava, você meio que se apaixonava pelas coisas. Você parecia ser bem intensa, até hoje, né? Mas isso é muito bom, né? Mas... Então você era uma aluna bem comportada, você fazia todas as coisas. Que legal. E como você era, assim, sendo filha? Você, assim, era comportada, obedecia? E aí, agora, o que eu faço? Fala a verdade ou fala mentira? O que eu faço? Fala o que você quiser. Fica à vontade. Bom, então vou ter que falar aqui a verdade, né? Sem filtro. Eu fui uma criança extremamente comportada. Uhum. E eu fui uma adolescente que começou, acho que como toda adolescente, né? A ficar meio bocuda, né? Sim. Mas eu achava assim, com 16 anos eu já trabalhava porque eu dava aula. Sim. Entendeu? E aí o dinheiro que eu ganhava dava para comprar uma focaccia do Habib's por dia. Então eu não ia morrer de fome, eu já podia morar sozinha. Sei. E aí? Né? Então eu acho que como todo adolescente eu entrei numa fase de querer falar não, porque, né? Sim. E de não bater boca, mas de argumentar, que é a fase que é um pouco complicadinha ali, né? Uhum. Da relação até a gente ajustar. Mas eu tive esse momento, assim, né, de querer argumentar, de querer fazer, não, porque não sei o quê, né, de me achar, de perceber que eu não era, né, mas nada demais, assim, nada que tenha sido, né, eu acho que foi ali uma época de conflitos que eu tive mais com a minha mãe do que com meu pai, Sim. né, da gente conseguir ajustar, porque eu queria uma liberdade que ela não achava, né, correta para aquele momento, e que ela, hoje que eu sou mãe, né, eu vejo que ela tinha razão. Mas eu ali, também digo, no meu direito de adolescente, eu queria lutar por mais liberdade, né? Então, vou viajar com a galera, aquelas coisas assim, né? Sei. Mas eu acho que dentro do que a gente, né, das conversas que a gente teve, tudo foi muito coerente, assim, né? Eu tinha o não é não, então não tem muito que... Eu acho muito parecido, assim, com o que eu vejo hoje, sabe? Na adolescência de hoje. Isso eu acho que é muito parecido, né? E também era uma geração que... A gente sabia que a palavra final era deles, entendeu? Pois é. Né? Sim, aí eu peguei meu dinheiro do balé, chegou o Dia das Mães, eu comprei uma fita cassete do Beto Barbosa, dei pra ela de presente. Aí tava tudo pronto. Ficamos de bem. Que legal, né? Mas tem um momento da gente querer, né, esticar o laço, né? Mas é normal, são fases. A fase teen é uma montanha russa, né? De várias coisas. Total. É uma aventura na fase da vida. Mas, bom, pelo visto, estamos prestes a entrar no momento
Momento porta-retrato, gente. O momento porta-retrato é onde a nossa convidada, ela traz alguns registros, algumas fotos, e a gente comenta a história, os momentos sobre essas fotos, sobre esses registros. E temos aqui algumas, e olha só, que legal, já começamos. E aí, conta um pouquinho. Aí a gente tá no Guarujá, essa é a Roberta, minha amiga desde muito nome, minha amiga que me ensinou a usar cremes faciais, né? A gente é amiga do balé, mas desde muito jovem, e a gente é muito amiga até hoje. E aí a gente tava no Guarujá se arrumando, aí eu já tinha conquistado uma liberdadezinha, eu ia sair pra night, né? Então você vê que a gente deve ter passado o dia na praia e tava saindo ali pra algum passeio à noite, né? Porque o Guarujá também na década de 80 era um lugar mais possível de se ter liberdade do que a cidade de São Paulo. Né? A gente ali andava, não tinha tanta violência, a gente ia a pé também pra sorveteria, né? É fofinho, né? E é isso, eu vou ali conquistando o mundo. E eu tava com uma dúvida, eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei. Como que foi? É porque você fez balé, né? Também balé contemporâneo aqui no Rio de Janeiro, né? Não foi? Como que foi essa passagem de São Paulo pro Rio? Quando eu mudei de São Paulo para cá, eu ainda trabalhava mais como bailarina, eu ainda não era atriz formada, e eu precisava me formar para começar a procurar por aquela questão que eu te falei, né, da minha logística de... Sim. Então, quando eu vim pra cá, eu ainda era bailarina. O primeiro ano que eu fiquei morando aqui, Clarinha, você não vai acreditar. Eu estudava na Cal de segunda a sexta. Sexta-feira, 1 hora, eu pegava um ônibus pra São Paulo e eu trabalhava em São Paulo de sexta-feira à noite até domingo às 17 horas. Porque eu fazia sexta e sábado à noite show de banda de formatura. Sábado e domingo de manhã, eu de 10 até umas... Acho que era de 10 até umas 11. Tava coreografando uma peça que era a direção da Bibi Ferreira. Conheci Bibi Ferreira. Olha! E aí, no outro intervalo, eu coreografava uma outra peça. Que chamava Mr. Bug. E aí eu ia pro teatro infantil, fazia a peça de 4 até umas 5h30 e ia direto pra banda. Então eu só trabalhava de sexta a domingo, mas assim, ó. E aí voltava pra cá, pegava o ônibus no domingo e chegava aqui pra aula de segunda, né? Então o primeiro ano todo que eu passei aqui, eu não consegui emprego aqui no Rio. Entendi. Só que aí o que eu tinha feito, né? Já tinha saído de casa, já tava morando na minha casa aqui, já não dava pra, né? Voltar ali atrás, então... Mas foi muito desafiador e foi muito bom também, porque a gente vai descobrindo forças dentro da gente que eu nem me tocava na época que eu tava fazendo isso. Hoje, quando eu paro pra pensar, eu falo, gente, mas por que eu não dormia? E banda de formatura, eu vou te falar, viu? Tem canto, tem El-Chan, né? Tem que dançar. E o show tinha 5 horas de duração, o show de baile de formatura. Gente. Não é uma loucura? É uma loucura a sua vida. Eu tinha que ter gravado, porque não dá nem pra acreditar, né? Parece que é mentira. Tem uma coisa nessa foto muito interessante que eu tô observando. Tá vendo lá no meu fundo do olho como eu tô tristinha? Tinha acabado de levar fora de um namorado. A Roberta foi comigo pro Guarujá pra gente curtir um pouquinho e esquecer. Tá vendo? Nossa. Dias de luta, dias de glória. Também já passei por isso. E como que foi essa fase? Quando os namoricos, essa fase de... Quando começou essa... Se não quiser contar, eu sei que é pessoal e tal. Se não quiser, tudo bem, mas... Não, eu comecei ali, eu tive um primeiro beijo ali na época do colégio, tá? E olha que coisa mais fofa, porque eu lembro que foi uma semana inteira. Imagina, a gente se encontrava aqui em festa, né? Tinha festa de aniversário e era festa de comemoração da primeira comunhão de uma menina da escola. E a semana inteira um menino que era, não sei se ele era da 8ª série, ou era da 6ª, ou se eu era da 7ª, ele era do 1º, passou a semana inteira perguntando se eu ia nessa festa. E a escola inteira planejando, né? Falando, olha, eu acho que ele vai te pedir namoro na sua festa e tal, né? E assim foi, né? Só que ele no dia seguinte não quis ficar comigo. Aí, sabe, falando de bullying de época, eu fui chamada de fralda descartável pela escola inteira, tá? Mas a história não acaba aqui. Esse sofrimento me trouxe um amadurecimento gigantesco. E um ano depois, quem tava lá na porta da minha casa buzinando, querendo entrar? Nunca mais. Viu? Olha. Então, meninas, não chorem. Meninas, não chorem, não chorem. É isso aí, gente. São fases. Logo passa, vai ter alguma... Passa. Dia de luta, dia de glória. E às vezes a gente não... Quando a gente tá ali no momento, a gente não percebe. Exatamente. Isso é importante falar, porque tem bastante adolescente no teu público. Sim, muito. Meninas, juro por Deus, tô com vontade de olhar pra câmera. A gente não sabe naquele momento que vai passar.
Só que depois que a gente sobrevive ao primeiro, a gente sabe que é assim mesmo, entendeu? A gente vai aprendendo a se valorizar, se colocar, diminuir esse sofrimento, né? Essa habilidade de uma forma positiva, né? Ali não foi o primeiro fato da minha vida, não. Ali tava tristinha e tal, mas já tava arrumada pra sair com a minha amiga, entendeu? Já não tava superando já. Né? Mas eu achei interessante lembrar desse momento, que a Roberta sempre foi uma grande amiga até hoje. E ela tava ali firme e forte, fomos passar o fim de semana lá pra, né? Então é muito legal a gente também contar, né, com os amigos. E muito importante também, gente, dividir, né? A gente, não com qualquer um, tá? Né? Todo mundo tem que saber da nossa vida, não. Mas quando a gente passa por um momento de dor, alguma coisa que tá ali, sabe? Nem todo mundo, né? Eu sempre achei, mas não achava naquela época, né? Que os meus pais eram as principais, melhores pessoas para conversar. Né? Eu também sou de uma geração onde a gente não tinha tanto acesso. Né? O acesso que eu tinha aos meus pais não é o mesmo que meu filho tem a mim. Né? Mas vamos supor que a gente está desconfortável, tem esse acesso, mas procurar alguém, procura a tia, madrinha, um professor, procura um amigo, né? Não deixa essa angústia ficar, porque também eu comecei a dar aula com 16, eu falo muito, se você precisar me interrompe. Comecei a dar aula com 16 e hoje em dia eu vejo muito difícil ser adolescente hoje em dia. Sabe? Então não deixa essa dorzinha crescer, vai, compartilha, procura ajuda, né? Procura gente mais velha, sabe? Bem legal, né? Ótima dica. Não deixa ficar não, porque cresce, é horrível. É verdade, né? Aquilo guardado, né? E sempre tem solução, gente, ó. Isso aí, com certeza. Os que vêm depois são sempre mais legais. Sempre vai ter um bom, confia. Mas quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos, com a Roberta? Eu acho que ali eu tava com 18. Eu acho que eu tinha acabado de fazer 18, ainda tinha? Só pode sim. Acho que tinha dos 10 aos 19, que então, é a fase adolescente. Né? Que legal. Bom, então vamos pro próximo registro, que é... Olha! Gente, que delícia. E aí, o que é isso? Tá vendo a Roberta? Sim. Muito legal. A Adri também, minha amiga. Cadê você? Hoje. Eu sou 2 a terceira. Sim, ele. Legal. Catiúcia. Aí eu acho que é um dos primeiros festivais de dança de Joinville. Olha. Eu fui no segundo. E aí era muito legal, porque ainda era um ginásio mesmo, com palco, com cadeira de plástico, né? E aí o que era? O ginásio Ivan Rodrigues, os camarins eram dentro dos vestiários dos atletas, né? E ficava todo mundo junto, era uma loucura. Eles cobriam, lá é muito frio, né? Cobriam tudo com papelão no chão pra gente, de sapatilha não passar muito frio. E a gente se arrumava, já chegava até prontinho no camarim. E aí aquele momento antes de entrar no palco, né? Foto do nosso grupo. Que legal! Então todo mundo ali já com a roupa, o figurino. E era uma apresentação. Como que foi essa? Você tava nervosa, você lembra? Eu não ficava, você acredita? Que bom! Eu tive alguns momentos que eu fiquei nervosa com coisas absolutamente inusitadas. A dança, no palco, eu sempre me sentia assim, sabe, ali na sala de Deus. Sempre tinha aquela luz, eu sempre me senti muito plena. Inclusive, Clarinha, tô pensando em voltar a dançar, tá? Boa! Eu apoio. Deixa eu avisar pra voltar. Eu apoio. Eu tive um momento que eu me lembro que eu fiquei muito assustada de entrar no palco, foi quando eu dançava com o cantor Daniel. E a gente tava num show, assim, num lugar gigantesco, não me lembro onde foi. Que antes de entrar eu abri, imagina a multidão que era. E ninguém tava lá pra ver a bailarina, né? Tava lá pra ver o Daniel. Mas aquele momento eu falei, meu Deus, é muita gente. Se eu engasgo, se eu tropeço, se eu escorrego, se eu não sei o quê. Aí eu falei, gente, a chance de me verem fazendo isso vai estar todo mundo olhando pro Daniel, então relaxa, né? Mas olha que inusitado, né? Eu tive nesse momento uma insegurança de entrar no palco. Engraçado o momento, né? Mas é bom que a gente é gente, né? Sim. Que legal. Bom, vamos para o próxima foto. Tem uma galera aí, hein? Temos namorados nessa foto. Aí o que acontece? É a galera do balé, tá vendo a Roberta ali também? A Juju, a Clau. A Clau casou com o Marcelo. Até hoje eles estão juntos. Olha! Tem uma filhinha lindíssima. E ali, a Flá tá em cima da Roberta. A Flá é minha amiga desde 12 anos de idade. Gente! Sabe o que a gente fez ano passado? Ela mora no México, ela casou com um mexicano, mora no México. A gente se encontrou em Londres. Olha! A gente tirou, acho que uns 20 dias de melhores amigas, passeando.
Só nós duas. Que legal! Muito. E essas amizades continuam até hoje, né? Firme e forte. Gente! Muito dá amiga. uma dica, como um tutorial, como continuar. Eu acho que eu acho que as amizades de palco, né, de set, elas acabam se formando se solidificam muito. Sim. Por tudo que a gente compartilha quando está em cena, né? A gente trabalha no coletivo, a gente tem que compartilhar, tem que ajudar, né? Sim. A Roberta é tão minha amiga que uma vez a gente estava dançando num festival, eu escorreguei e ela caiu junto. Desculpa, muito alto. Você caiu junto. Ela caiu junto porque ela achou que ela que estava errada. Então eu caí, ela foi pro chão, daí eu olhei para ela. A gente tem um monte de história engraçada. Então a gente acaba compartilhando essas viagens, essas aventuras. Acho que fica muito... E aí hoje em dia, quando a gente se encontra, que nem a Flá, né? Ela mora no México, a gente se vê uma vez por ano no Natal. No final do ano todo mundo se encontra. A gente foi se reencontrar nessa viagem, que foi uma loucura que a gente fez, né? Sim. E aí eu falei, a gente é muito parecida. Os nossos pais, as nossas educações são muito parecidas, os nossos valores são muito parecidos, né? Então, mesmo que a gente fique sem se ver, quando a gente se encontra, tem muita conexão. Né? Pode passar o tempo que for, mas quando se encontra, se liga, né? De volta. Isso, eu vou fazer aqui um comentário. Que legal. Uma coisa que eu acho difícil hoje em dia, que eu falo que é difícil de ser adolescente, é que na nossa geração o certo era certo para todas as famílias, o errado era errado para todas as famílias. Então a gente acabava que a gente tinha um jeito muito parecido de ser, era mais fácil você se conectar. Hoje em dia tem o certo daqui, o errado de lá. Na mesma festa tem a mãe que fala, não toca no brigadeiro antes da foto. Né? E tem a outra que fala, vai lá no cantinho, pega escondidinho, pega com a mamãe também que ninguém vai ver. Então acaba que a gente tem uma geração muito... eclética de valores, diferente, né? Sim. Então, para vocês se conectarem, também vai ficar mais difícil. Sim. Porque você vai conhecer e falar, mas tem isso que eu não gosto, tem isso que eu não concordo. Né? Então fica mais difícil de fazer laços assim, né? Sim. E como era, nessa época, era muita, tipo, todo mundo se socializava muito, né? Era muita conexão, todo mundo gostava das mesmas coisas, praticamente. Então, era o mesmo gosto musical, o mesmo gosto de filmes, então, igual você falou, todo mundo ia lá no shopping, no cinema, assistia o mesmo filme, todo mundo gostava, sabe? Então, tinha se identificava, né, com o pessoal. Eu li uma coisa tão engraçada, falava que a gente de uma época que quando as coisas quebravam, a gente consertava. Né? Então quebrava o liquidificador, põe lá o esparadrapo, né? E hoje em dia a gente tem o hábito de trocar, né? Tudo que está quebrado. E talvez isso também se reflita nas relações. Sim. Porque você tem uma relação de amizade como essa, como qualquer relação. A relação dos pais com os filhos é uma relação de muito investimento. Né? A gente se expõe, a gente liga, a gente deixa de estar aqui porque quer estar lá, né? Sim. Ontem mesmo aconteceu alguma coisa que foi... depois eu vou te contar essa história da aranha, que é importante, tal da aranha marrom que tá causando problemas sérios por aí, a gente tem que ficar atento. Mas o meu namorado, ele foi picado por uma aranha marrom e a gente achou que não era nada, só que ele teve que ir pro hospital especial, né, que é uma questão nova e que é muito séria, tão séria quanto cobra. E aí eu tava indo passear com o Arthur, meu filho, né, e aí ele falou, eu tô no hospital e tal, eu falei, a gente tá indo pra aí. Né? E aí prontamente o Arthur falou assim, mas a gente vai passear e vai? A gente vai? Eu falei, não, a gente vai largar tudo e vai dar amparo para ele, porque sempre que a gente precisou ele teve presente. Então assim, a gente não tem outra, esse é um valor absoluto para minha família, não tem o que negociar, não importa mais nada, né? Ele cuidou da gente, a gente tem que cuidar dele da mesma forma, né? Então eu acho que é investir mesmo, né? Mas a gente também tem que investir em pessoas que estejam interessadas em investir de volta. Né? Então por isso que eu falo que é difícil ser adolescente também, por isso, né? Construir essas relações, né, tão profundas. Né? Então, verdade, tão íntimas, né? E todo mundo parece ser bem unidos, né? Aí... Nossa, hoje. Muito legal. E até aqui é a casa da minha mãe, lá em São Paulo. Até hoje a gente se encontra na casa da minha mãe. Olha, vocês podiam recriar essa foto. A gente tem um monte, tem com os filhos, tem grávidas, tem com os filhos grandes, tem. É que eu não era mais adolescente, mas eu posso te mostrar. Legal. Depois eu quero ver, então. Bom, então vamos para a próxima foto, que é... Tem mais, será? Não tem foto. Não. Gente, esquece. Bom, agora vamos para o momento caiu a ficha. Esse é o momento que eu te falei, que é um momento mais profundo e tal, que é um momento muito legal. Bom,
O caiu a ficha é um termo muito usado hoje em dia, né? Nossa, tô fazendo essa ficha agora também. É bem jovial, só que já existia esse termo, mas também a ficha em si, que realmente existia, que é essa aqui, ó, que a Marely já tinha reparado antes, no começo do podcast, que era uma ficha bem menorzinha, desse tamanho aqui, mais ou menos, mas você levava e tal, e eram-se usados para os telefones públicos, que eram os orelhões e tal, que eram telefones públicos, você colocava a ficha e quando ela caísse, né, você podia discar o número e ligar pra pessoa. E, não é? Você viveu essa época? Não, você ligava e quando a pessoa atendia, caía a ficha. Você ligava... Quando a pessoa completava a ligação, a ficha caía. Senão você desligava... Tá. Não, você tem razão. A gente colocava a ficha, ligava. Sim, sim. E aí, se a pessoa não atendesse, você desligava e a ficha retornava. Sim, Se a pessoa atendesse, caía a ficha pra dentro da máquina. Entendi. Eu acho que era assim que a gente falava. Acho que era... É porque eu vivia essa época de orelhão, só que não era mais ficha, era cartão, né? Muito moderno. Aí não era mais, mas eu já fiz vídeo testando o orelhão, era muito legal. Mas aí já não era mais ficha. Mas, enfim... E aí, é exatamente isso. Existiam e tal. Acho que não sei se hoje existem. Acho que é muito raro existir hoje em dia. Nem sei se existe mais. Mas enfim. E se agora eu te desse essa ficha e você tivesse direito a uma ligação pra Marelys que queria ser bailarina, pra Marelys que sonhava em fazer aula de balé, e pra Marelys que fazia aula, que tinha era muito tímida, mas depois foi se descobrindo no meio artístico, o que você falaria pra ela? Você daria um aviso, uma dica, uma recomendação? Pode ficar à vontade. Ai, meu Deus, que coisa fofa. Só de me lembrar adolescente já dá emoção, né? Sim. Deixa eu pensar aqui, que eu posso pensar um pouquinho? Pode. O que eu falaria pra mim? Que é uma ligação muito importante, talvez a mais importante da minha vida. Sim, com certeza. É você pra você mesmo. Como você adora conversar com você mesmo, seria... Eu acho que eu falaria pra mim o seguinte. Parabéns pela aplicação, né? Pela tua força, pela tua insistência, né? Por tua forma positiva de ver a vida. Mas não se preocupe tanto com o que as pessoas julgam, com o que as pessoas falam, porque é só uma opinião. Sim. Você não tá devendo nada ao mundo. Não se obrigue a ser tão... Eu vou chorar, hein? Não se obrigue a ter que agradar todo mundo o tempo todo. Porque as pessoas que são importantes e que te enxergam verdadeiramente vão estar sempre do teu lado. Né? Então é muito bom querer o bem do outro, né? Eu aprendi só, mais velha, amar o próximo como a ti mesmo. Eu falaria, não esquece do a ti mesmo, né? Porque durante o período da minha vida eu fui muito cansada em servir, em querer ser legal, para não ser julgada, para não ser excluída, né? Então eu tinha sempre essa obrigação muito grande, né? E por diversas vezes me desrespeitei. E isso se torna um sofrimento, né? E não precisa, né? Eu, depois de adulta, passei por algumas coisas onde eu não consegui fugir do julgamento, né? E não foi tão doído quanto eu imaginava, né? Eu pensei... Vou falar pra você, Marelys, adolescente. Pensa assim. Quando uma pessoa te julga, né? Por uma coisa que você não é, ou ela não te conhece o suficiente para saber que você não faria isso, ou ela não é sua amiga o suficiente para te acolher e te ajudar a sair dessa situação que não é tão legal. Então, uma pessoa nessa posição não merece tanto de você. Sim. Né? Segue em frente com fé. Não esquece de usar cinto de segurança, por favor. Não pare de fazer academia, por favor. Continue aí no balé e valorize muito seus pais. Tudo que você puder ter de tempinho junto deles, aproveite muito. Ai, que bonita essa ligação. Gente, eu adorei. Nossa, esse podcast foi... eu aprendi muito, assim, todo episódio eu aprendo coisa nova. Isso é muito legal, né? A gente sempre tá aprendendo coisa nova. Mas é assim mesmo, igual você falou, às vezes ser tão cruel, se machucar tanto, às vezes pode te prejudicar, né, e tal. Mas também sempre ter...
aquela, como é que fala? Autoconfiança, né? O que eu posso melhorar, mas também não sempre vendo o lado ruim, né? E tal, mas é uma dica muito boa até pro público aí. E se você quiser fazer essa mesma experiência, é muito bacana, tá? Então fiquem à vontade, às vezes faz essa ligação, pode ser você que tá na fase teen atualmente, ou tanto você que já passou por essa fase, relembrar e falar o que eu poderia falar pra ele ou pra ela. E aí você vai se tornando uma pessoa melhor, você vai revendo o que você pode melhorar e tal. E, enfim, isso é uma coisa muito boa, sabe? Você vai melhorando mesmo você, a sua família e tal. Mas é isso mesmo. Bom, quer falar mais alguma coisa? Quer falar? Eu quero me despedir, porque agora que eu não sou mais uma pessoa tímida, eu inventei eu falo que eu sou liriquista, que eu inventei uma religião que é tal. E no liriquismo a gente aprende que o elogio, ele não deve ficar nunca dentro da gente. O elogio, ele é o afeto, né, que sai. Então, eu queria terminar, mais uma vez, certificando aqui meu elogio a você, que você é uma menina incrível, menina inteligente, produtiva, uma excelente atriz, uma artista que a gente vê, você quando fala assim, eu quero mudar, eu quero acrescentar a sociedade ao mundo, a gente vê a qualidade de artista que você é. E então, que eu tenho muito prazer em te conhecer. E fico muito feliz, porque eu conheço várias crianças e eu tô vendo a nossa sociedade, né? Vocês são, quando eu tiver velhinha na fila do Presonic, vocês que vão estar ali tomando conta de tudo. E é muito bom quando eu vejo essa essência em alguma menina, alguma adolescente que eu tô conhecendo. Então, eu queria te dar parabéns, que você tenha longa carreira de muito sucesso, que você consiga realizar tudo que você queira e continue assim nesse caminho que é muito lindinho. E outra coisa... Depois de mais velha que eu descobri que nada é tão grave assim. Eu aviso os adolescentes. Depois quando eu vejo, tudo passa, nada é tão grave assim. Parabéns, amor. Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar essa experiência, compartilhar esse aprendizado, tanto pra mim quanto pro pessoal que tá assistindo. Com certeza a gente aprendeu muito com a sua história de vida. Você batalhou, você conquistou tudo isso e você merece tudo isso, porque você correu atrás, você quis e, enfim, tá de parabéns também. Essa história é incrível e deve ser compartilhada. Por isso que eu te convidei aqui, justamente por isso. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse mais um episódio aqui. Não esquece de seguir @sopodeteen em todas as redes sociais, tá bom? Nos seguir também, @Marelis Rodrigues, @Clara Martins Oficial. Então... um beijo. Quer falar sobre o que você está fazendo atualmente? Olha, as suas novidades? Eu tô preparando o elenco... A gente tá voltando nos dias atuais. Foi pro passado. Eu tô preparando As Crianças de Família Tudo, que é a novela das 19, né, da Globo. Continuo escrevendo alguns textos, eu continuo dando aula de interpretação para TV, teatro. Isso aí. @Vamos Fazer Arte, se quiserem saber alguma coisa dos cursos. Também tem curso online, que eu comecei na pandemia. A gente até chegou, né, fazer aula. Sim, a gente já fez, exatamente. Eu não consegui parar, porque eu me apeguei ao pessoal lá de Curitiba, tem uma aluna da Carolina do Norte, que é muito chique, né? Que eu tenho uma aluna importada, então eu não consegui, eu continuei com essa turminha online também. Sim. E é isso, e cada hora que aparece uma coisa nova, eu sou que nem você, eu vou inventando. Que legal, então, ó, já fiquem atentos aí, quem quer ser um ator, uma atriz, uma artista no futuro, já fica ligado, Vamos Fazer Arte, @Vamos Fazer Arte, isso não aí. Nas redes sociais também. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Quer mostrar alguma coisa? Eu mostrar aqui a minha gente. Olha só, gente, que legal! Olha só que lindo, Vamos Fazer Arte. Gente, é incrível já, tá? Não é pra, assim, me imitar, mas assim, já me imitando. Eu já fiz aula com a Marelis, eu amei. Ela é excelente professora, ela ensina muito bem e é uma excelente artista, né? Obrigada. Mas é isso, bom, já vamos nos despedir aqui. Um beijo pra todos vocês, espero que vocês tenham gostado e tchau! Até a próxima. Tchau.